Olá, gente! Eu vou apresentar aqui nesse vídeo para vocês um pouquinho sobre da onde que a gente está tirando essa questão toda de forças de caráter e virtudes. Tudo está saindo de um livro que se chama Forças de Caráter e Virtudes, um manual e classificação, né? Esse nome já leva para um âmbito mais técnico, e ele é isso mesmo, é um livrão de mais de 800 páginas, ele ainda não tem tradução para o português, ele foi escrito pelo Christopher Peterson e pelo Martin Seligman, são pais da psicologia positiva. A psicologia positiva, para quem não conhece, é um ramo novo da psicologia, é um ramo que tem cerca de 20 anos, e ele se ocupa dos aspectos saudáveis da psicologia humana. Então, por isso que se chama psicologia positiva, não tem nada a ver com positivismo, nada disso, né? Mas está se ocupando da saúde, das questões saudáveis e como buscar condições para desenvolver a saúde psicológica. Então, o que esse livro pretende? Ele pretende, com a classificação das forças, né? Então, e não das doenças, mas das forças, reivindicar o estudo do caráter e das virtudes como tópicos legítimos de investigação psicológica, tá? E de discurso sociológico documentado. Então, quando a gente fornece meios para falar sobre forças de caráter e também para fazer medições ao longo da vida, né? Essa classificação torna possível uma ciência das forças humanas. Porque em termos no mundo científico, você precisa medir as coisas, comprovar, né? E aí, o que acontece é que hoje, nesse ambiente científico, o que é que você tem medido, comprovado e estudado? As doenças. E aí a psicologia positiva quer trazer para esse ambiente também as questões da saúde, do que é bom, né? Do que já existe em termos de forças. Porque eles acreditam que um bom caráter, e aí o bom caráter seria assim uma condição saudável, ela pode ser cultivada, né? Mas que para isso a gente precisa de ferramentas empíricas e conceituais e para que se possam elaborar intervenções adequadas, tá? Bom, aí, e por que tudo isso, né? Porque recentemente a gente tem no meio médico e clínico 2 manuais muito respeitados e seguidos, que são, né, o DSM, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então, é um manual de transtornos mentais. Nesse manual, você vai encontrar uma classificação de transtornos mentais. E você também tem, né, a International Classification of Diseases, que é o ICD, ou aqui no Brasil, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, então, é a tradução daquilo ali. Esse aí, patrocinado pela OMS, foi lançado em 1990. Então, toda vez que você fica doente, pede um atestado, o seu médico vai lá e coloca CID número tal. Isso quer dizer que, no mundo inteiro, qualquer médico que olhar esse atestado, ele pode não falar português, mas a hora que ele vê o número ali, ele sabe qual é o problema de saúde que o seu médico diagnosticou a partir dos exames que ele fez em você, tá? No ano passado, por exemplo, a síndrome de burnout foi incluída nesse manual e agora tem um número de CID. Então, as pessoas, por exemplo, podem ser afastadas de trabalho, ter atestado médico por causa de burnout. Então, como existem essas 2 classificações de doenças
físicas e mentais, né? O pessoal da psicologia positiva resolveu fazer então uma classificação de forças, para a gente também poder estudar o que é bom, né, no ser humano. Então, para complementar esse contexto e essa situação, tá? E aí, então, eles deram o apelido para Forças de Caráter e Virtudes. O apelido dele é o Manual das Sanidades, nada mais justo do que isso, certo? Porque, assim, né, o que eles colocam ali é assim, eles falam, escrevemos do ponto de vista da psicologia positiva, o que significa que estamos tão focados nas forças quanto nas fraquezas, tão interessados em construir as melhores coisas na vida, quanto em reparar as piores, e tão preocupados com a plena realização da vida das pessoas normais, quanto com a cura das feridas dos que sofrem. Essa é uma frase do Seligman de 2002, tá? Beleza. E aí, então, o que são virtudes? Né? Virtudes são características fundamentais, que são reconhecidas e valorizadas tanto por filósofos quanto por teólogos. Essas virtudes elas foram identificadas como muitas pesquisas foram feitas, tanto em termos de uma linha temporal, quanto uma linha com uma cobertura geográfica. Qual que era a ideia deles? Né? Não ter nenhum conceito que fosse datado ou preso a uma época, e nem, claro, alguma coisa que só fosse válida para uma determinada região geográfica, porque aí você não poderia ter nada que pudesse ser aplicável ao ser humano, né? E isso teria que ser aplicável à população de um determinado país ou de uma determinada cultura e numa determinada época. Então aí isso não é uma coisa que possa ser considerada válida cientificamente. Então, as pesquisas que eles fizeram foram estudando cultura e religião, e assim, várias culturas e várias religiões e muitos povos, e estudando escritos antigos e a atualidade, e aí viram que essas virtudes, que eu vou dizer para vocês agora, elas são valorizadas em todas as culturas que foram estudadas, né? E aí vem depois as forças de caráter, que são as pecinhas que formam essas virtudes. Então vamos às virtudes. Quais são elas, né? A sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Então, essas 6 virtudes foram identificadas como universais. Em todas as culturas se valoriza isso, e ao longo do tempo elas também sempre foram valorizadas. Eles colocam nesse livro que tanto a lista das virtudes quanto a lista das forças de caráter, ela não é exclusiva nem exaustiva, o que significa que ainda podem ser descobertas mais virtudes e mais forças de caráter universalmente aceitas. Então, esse é um começo, tá? E aí podem ser agregadas mais, tá certo? Muito bem. E uma coisa interessante é que eles afirmam que elas são universais e que elas talvez sejam biologicamente enraizadas, né? Através de um processo evolutivo, que selecionou esses aspectos de excelência como meios para a resolução de importantes tarefas necessárias para a sobrevivência da espécie. Olha que legal, né? Então, assim, não é uma questão só de, vamos dizer assim, moral ou ética, né? É uma questão de sobrevivência. Então, você ter sabedoria, você ter coragem, você ter humanidade, que a humanidade a gente vai ver quais são as forças de caráter que estão dentro dela, ser justo, ter temperança e ter transcendência,
são questões de sobrevivência da espécie. É um negócio, isso é muito legal a gente ver. Bom, então, e aí depois a gente vai ter as forças de caráter que estão dentro de cada uma delas. Então a gente vai ter dentro da transcendência, nós temos gratidão, esperança, humor, espiritualidade, que não tem a ver com religião, tá? Mas quando a gente chegar no vídeo da espiritualidade, a gente vai entender isso aí. E a apreciação da beleza e da excelência. Dentro da coragem, temos a integridade, a bravura, vitalidade e perseverança. Na humanidade, nós temos a inteligência social, a generosidade e o amor. Na justiça, temos a liderança, o trabalho em equipe e a justiça. Aqui a gente repete uma força de caráter dentro da virtude com o mesmo nome, né? Dentro da virtude de sabedoria temos perspectiva, critério, curiosidade, amor ao aprendizado e criatividade. E dentro do guarda-chuva da temperança nós temos o autocontrole, a prudência, a humildade e o perdão. Então, a partir de agora, eu vou gravar vídeos que vão falar cada um de uma dessas forças de caráter. E eu espero que vocês gostem. Então, até os próximos.